Bom, pessoal, em homenagem à friagem que chegou aqui na região, estamos até de poncho, todo mundo aí com frio. Vamos hoje tratar, vejam aí na tela, sobre a lei de resfriamento de Newton. Veja que Newton estimou aí com seus experimentos e deduziu esta lei que está aqui em negrito. Veja, olha, a variação da temperatura em função do tempo, tá? Uma derivada de temperatura em relação ao tempo. O que é isso? É taxa de variação de temperatura em relação ao tempo, tá? Ela é igual a uma constante negativa, porque é um resfriamento, né? Então você está tendo diminuição de temperatura, de uma temperatura de início ou de referência, menos uma temperatura que você vai medindo ao longo do experimento. Tá? Então, temperatura Tm, temperatura medida. Bom, aí começam umas álgebras aí, né? Manda esse que está entre parênteses para cá, fica dt, T menos Tm, então tudo que é variável temperatura ficou de um lado, tá? E jogou para o outro lado, junto com o menos K, esse dt aqui, tá? Do tempo. Bom, integra, tá? Integra essa expressão aqui que você vai ter. Então, vai ter integral de todo mundo da temperatura desse lado e do outro lado integral de menos K. Integrando isso aqui, o que dá, pessoal? Veja, aqui eu já fiz direto, fica ln do que está embaixo aqui, né? Veja, dt sobre t menos tm, né? A integral disso aqui dá ln. Então, vamos ver lá vamos ver lá na tabelinha. Então, eu venho aqui em fundamentos, né? A tabelinha está aqui. Fundamentos, lá no Google Sala de Aula. Aí vocês vêm aqui, livro didático material de consulta. Está aqui embaixo. Tabelas integrais. Vamos ver aqui. Aqui tem algumas que eu tinha separado, né? As mais comuns. Então, veja, quando você tem integral de 1, na verdade, isso aqui está em cima aqui, seria 1, né? 1 sobre U, tá? Ou du sobre U, enfim, tá? Enfim, 1 sobre uma expressão aqui. U é uma expressão, tá? Essa integral, ela é ln do que está embaixo, tá? Ln desse denominador aí. Vejam como exatamente é o caso, né? A gente tem dt sobre um U. dt sobre um U. Então, seria 1 sobre isso aqui, né? Então, integral de 1 sobre isso aqui é exatamente ln do que está embaixo. Ln desse denominador aqui, que é esse resultado aqui. Muito bem? Bom, e do outro lado, pessoal, integral de menos k é uma constante, então sai fora da integral, fica a integral de dt. Integral de dt é t, tá? Tem regrinha para isso? Aqui, ó, é a primeira regrinha, tá vendo? Ó? Integral de du é u, é ele mesmo, tá? Não é que você... Olha, pessoal, cuidado com essas regrinhas aqui, porque você pode olhar e falar assim, tem a integral da derivada, daí, como a integral é a antiderivada, então corta a integral com a derivada. Não, não é isso. Cuidado, tá bom? Não é isso. Não é cortar, não. Tá? Isso é uma regra. É uma propriedade intrínseca da ferramenta, tá bom? Então, integral de du é u. Integral de dt é t. Está aqui o t, certo? Está aqui o t. Mais uma constante. Como essa integral ela é indefinida, então, após a integração, a gente adiciona uma constante, mais c. Tá? Então, fica desse lado aqui da integral, ln t menos tm, teria que ter mais uma constante também. Eu não coloquei aqui porque é mais fácil colocar só uma aqui no final mesmo, tá? Tudo bem. Porque daí você passaria a outra constante subtraindo, mas eu não sei se essa constante também, se a gente fazendo a integral definida, ela não seria negativa.
Então, assim, é só para indicar que existe uma constante, tá? Ah, enfim, pessoal, se a gente desconsiderar essa constante de integração, a gente pode chegar ah, numa fórmula, né, genérica, vamos dizer assim, que seria ln tn menos tm igual menos k vezes t, tá? Desconsiderando essa coisa de constante da integral indefinida. Mas, enfim, para tirar o ln daqui, para ficar a variação de temperatura de maneira a ser medida, por exemplo, por um termômetro, tá? Então, a gente... qual que é o inverso do logaritmo, pessoal? É a potência, né? É exponencial. Então, se o logaritmo neperiano é o log de base e, então a gente eleva todo mundo a potência, eleva e a quem está aí, tá? Então, aí seria e elevado a ln de t menos tm, que dá, como e é o inverso do ln, então esse caso corta mesmo. Fica só t menos tm. E desse lado, vai ficar e elevado a quem está aí, menos kt. Então, essa é a lei geral aí do resfriamento de Newton, tá? Então, a variação de temperatura, então, um T inicial, ou um T de referência, menos o T medido, ou seja, a variação de temperatura, ela obedece um decaimento exponencial. Veja aqui, ó, e elevado a menos k, então um decaimento exponencial, tá vendo? Que varia com o tempo t. Tá? Essa é a lei. Então, se a gente sabe que tem essa fórmula aqui, essa fórmula é uma fórmula teórica, e no experimento se deseja chegar se espera chegar, né, a uma coisa próxima dessa fórmula. Então, os seus colegas aí antigos aí do curso de Química fizeram experimentos de resfriamento. Não sei se vocês já fizeram ou se vão fazer, mas enfim, um dos acadêmicos aí me apresentou esse experimento como trabalho, tá? Então, o que foi medido, pessoal? Tem o tempo e tem a temperatura. Na verdade, vai medindo a temperatura ao longo do tempo, né? Então, foram 7 minutos de experimento, e ele foi medindo aqui o resfriamento da água. Era um experimento de resfriamento da água. Bom, e segundo lá o acadêmico, ele queria chegar próximo desta fórmula aqui, tá? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Gráfico. Seleciona tudo, insere um gráfico. Vamos ver. Sempre dispersão em bolinha. Vamos lá. X, vamos conferir. X é o tempo, né? Porque a temperatura é em função do tempo. Então, temperatura é Y em função do tempo X. Y em função de X. Lembram? Muito bem. Então, X está ok. Y, vamos ver o que é Y. Está certo, temperatura. Vamos para o próximo. Títulos. Essa é a parte importante, hein, pessoal? Tão importante quanto os cálculos é a elaboração do gráfico. O gráfico tem que ficar tão claro que só de olhar para o gráfico você não precisa ler texto nenhum. Entenderam, pessoal? Tem que estar muito bem explicado, tem que ter todas as informações que a pessoa precisa, tudo no gráfico. Então, vamos lá. O que é o título? Resfriamento da água. Experimento de resfriamento da água. Muito bem. Experimento já se supõe que é em laboratório. Tudo bem. Eixo X é o tempo em minutos. E o eixo X é a temperatura em graus Celsius. Muito bem. Então, nós temos aqui
o nosso querido gráfico. Vamos tentar colocar uma linha de tendência aqui, ó. A lei que rege esse negócio é exponencial, então eu vou tentar uma exponencial, tá? Primeira coisa é tentar uma exponencial. O que está escrito aí nessa equação, pessoal? F de x é o quê? É a temperatura. É igual a 88,02 vezes a exponencial elevado a quem? Menos 0,22 vezes x. Quem que é o x? Tempo. De que tipo é essa equação, pessoal? Essa equação é uma equação do tipo y igual a vezes e elevado a b vezes x. No caso, menos b, não é isso? Ó? Menos b. Então, veja, se a exponencial, né, se o ezinho, o número de Neper, ele está elevado a uma potência negativa, é o que a gente tem um decaimento exponencial. Se o E estivesse elevado a um valor positivo, a uma potência positiva, tá? Então seria um quê? Um crescimento exponencial. Então, vejam, pessoal, qual a diferença dessa equação que o software me deu para a equação aqui de Newton, da lei de resfriamento? É justamente essa constante aqui, o A. Tá? A lei de resfriamento de Newton não prevê esse A. A lei de resfriamento de Newton só prevê E elevado a menos K vezes T. Viram aí? Menos K vezes T. Então, pessoal, assim, o software, apesar de não me dar uma equação como a da lei de resfriamento de Newton, vejam que ele chegou em uma equação que tem um R quadrado muito próximo dos dados, tá? Os dados, eles não obedecem exatamente essa lei, tá bom? Vocês já fizeram experimentos aí em laboratório, vocês sabem, tem 1000 limitações. Limitação de equipamentos, limitações humanas mesmo na medição. Vocês sabem como é que é difícil fazer um experimento assim, essa questão da precisão, obtenção dos dados e tal. Então, nós estamos medindo uma coisa da natureza, a gente não vai conseguir um modelo matemático, né? A gente vai conseguir alguma coisa próximo de um modelo, né? E foi o que esse aluno conseguiu, ele chegou bem próximo aqui de um decaimento exponencial, né? Então, de maneira geral, o que ele obteve foi um decaimento exponencial, ok? Então, ele pode, se ele deriva essa equação aqui, ó, ele tem a taxa de variação de temperatura ao longo do tempo. Vamos fazer. Então, é a derivada, deixa eu copiar isso aqui, é a taxa de variação da temperatura, faltou aqui, em função do tempo. Primeira coisa da derivada, tem uma constante atrapalhando, 88,02, tem que sair fora dessa derivada, aí não tem nada a ver. Né? Então, vamos tirar aqui o 88 da derivada, vai ficar assim. Ok? Muito bem, pessoal. Então, agora tem uma derivada de uma exponencial. Vamos ver a regrinha. Aqui, ó. Esse é integral. Cadê a derivada? Regras derivadas. Vamos ver essas aqui. Então, a gente tem aqui, ó, um E elevado a U. Tá vendo aqui, ó? A regrinha para a derivada de E elevado a uma expressão U. Quem é a derivada de E elevado a U? É E elevado a U mesmo, então só vamos copiar. E depois, pessoal, derivar quem está lá em cima do E. Tá vendo? Então, a gente só vai copiar e depois faz a derivada de quem está lá em cima. Primeira coisa, só copiar.
Tá? Então, vai ficar e elevado a isso aí, não vamos mexer em nada, tá? Vezes que a derivada de quem está lá em cima. Quem está lá em cima, menos 0,22 vezes o tempo dt. dt. Tudo bem, gente? Tá saindo da tela já. Volta. Aí. Vamos lá, então. Mesma história, pessoal. Veja, olha, tem uma constante aqui, ó, multiplicando a nossa variável. Tem uma constante aqui negativa que está multiplicando a nossa variável tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar ela de dentro aí da derivada, tá? Eu sempre gosto de copiar, porque daí economiza ficar escrevendo, mas tem que tomar cuidado, porque senão, às vezes, pode dar alguma confusão. Então, vamos tirar o 0,22 de dentro da derivada. Certo ou não? Tirei essa constante de dentro, sobrou dt. Pessoal, taxa de variação de uma coisa em relação a ela mesma é numericamente igual a 1. Então, estamos falando de uma coisa deste tipo aqui, certo? Vezes 1. A gente sabe que uma coisa vezes 1, ela mesma não muda nada. Não é isso? Então, só ficou faltando eu fazer o quê? Multiplicar 88,02 vezes menos 0,22. Vamos fazer aqui, tem uma super calculadora para isso. 88,02 vezes, aí abre um parênteses, né? Isso, ó, menos, ó, é isso que ele vai dar? 0 menos 0,22. Deu certo. Ah, ele fez 0, 0 menos 0,22 é menos 0,22. Bom, tudo bem. É meio doido essas calculadoras aqui, pessoal. O caso é que não escapa, a gente tem que saber o resultado antes de fazer a conta. Eu falo isso, parece que tem que saber o resultado exato. Obviamente não falo do resultado exato, mas eu falo que você tem que ter uma noção de quanto que tem que dar. Então eu sei que, por exemplo, eu estou multiplicando um número grande, 88, por um número pequeno, 0,22. Então tem que dar alguma coisa aí no meio do caminho. E tem um valor que é negativo. Eu sei que tem que dar negativo essa conta. Então eu já de antemão, antes de fazer a conta, eu já sei para que lado a coisa está indo, tá certo? Então, se eu digito alguma coisa na calculadora errado, se eu me equivoco em algum momento na hora de fazer essa conta, eu tenho que perceber se a coisa deu muito fora do esperado, tá bom? E se a coisa deu muito fora do esperado, eu já, acende aquela luz vermelha, tá errado. Entenderam, pessoal? Tem que desenvolver esse tipo de raciocínio, tá? Ele é importante. Então, sai fora. Agora a gente vem para cá. Deu isso aqui, né? Muito bem, pessoal. Então, essa seria a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Mas um T menos Tm, né, uma temperatura inicial menos uma medida, é uma ideia de variação, né? De delta, vamos dizer, um delta temperatura, tá? E um delta temperatura de maneira infinitesimal é a taxa de variação, né? A taxa de variação da derivada, né? Então, seria isso aqui, a taxa de variação infinitesimal da temperatura em relação ao tempo obedece a essa expressão aqui, né? Segundo o modelo que nós encontramos aí a partir dos dados do experimento em laboratório feito aí por um dos seus colegas aí da universidade. Ou um grupo, não sei como é que vocês fazem o experimento aí. Ok, pessoal? Integral. O que significa disso? Seria a área aqui embaixo dessa curva, né? O que significa a área embaixo dessa curva? Seria o quê? Somatória das temperaturas? Não faz sentido. Não faz sentido físico. Mas a gente pode calcular. Então, seria a integral dessa expressão aqui.
Mesma história, tem uma constante aí multiplicando. Vamos sacar essa constante para fora da integral. Aí eu pego essa constante aqui, jogo ela lá fora, 0,2. Saquei fora a constante que estava atrapalhando aí. Ficou a integral de E elevado a menos 0,22t. Vamos ver a regrinha. A integral de E, volta para a integral. Eu podia abrir logo uma tabela que tem derivada integral, né? Mais fácil do que ficar. Integral de E, pessoal, cadê? Oh, meu Deus do céu, essa é a coisa mais fácil do mundo, gente, o que é isso? É só copiar, pessoal, não muda nada. Integral de E elevado a U é E elevado a U. Oh, meu Deus do céu. Então vai dar 88,02 vezes E elevado a menos 0,22 vezes T. Uma integral indefinida, então, mais uma constante aí de integração, ok? Então, isso aqui eu tenho taxa de variação, posso colocar aqui em negrito, vermelho, todo esse negócio aí. Aqui eu tenho a integral, que assim não tem muito significado físico, mas tudo bem. E que, de maneira geral, eu posso dizer que os experimentos, eles, sim, obedecem à lei de resfriamento de Newton, né? Eu posso dizer que isso foi provado, tá? De certa maneira, foi provado pelo experimento. Então, a gente entra com o nosso querido e amado CQD. CQD. Já ouviram falar do CQD, pessoal? Poxa, olha, eu não sei se os professores de matemática hoje em dia são tudo Nutella, mano. Antigamente, a glória de um professor de matemática era chegar no CQD, pô. Agora o pessoal não faz mais isso. Que frustrante. É o seguinte, pessoal, CQD quer dizer como queria demonstrar. Então, se a gente parte de uma premissa matemática e por demonstrações puramente matemáticas, ou no caso aqui, a partir de um experimento do qual a gente faz regressão linear, faz derivada, e chega numa forma... Claro, tem os números aqui, veja, tem esses números aí e tal, tudo bem. Mas quando eu vejo a forma da equação que a gente obteve a partir do experimento, que é uma forma exponencial, eu posso dizer que foi demonstrada, ou foi confirmada, ou foi provada a hipótese de Newton. Então, eu posso dizer que foi demonstrada de maneira experimental as premissas de Newton. Então, eu faço essa apresentação e no final eu posso dizer como queria demonstrar. Ou seja, estou dizendo que provei. Isso é um experimento, vocês gostam de experimentos, tal, eu sei que vocês gostam muito de experimentos, mas eu tenho aqui também uma aplicação disso aí, que eu já deixei escrito, vou só explicando aqui a aplicação disso aí. Quem apresentou esse caso foi uma aluna da biologia, tá bom? Numa outra turma, faz muito tempo atrás. Mas como o assunto era relacionado, eu juntei para mostrar para vocês aqui uma aplicação dessa lei de resfriamento de Newton. Então veja o caso, pessoal. No dia 30/5/2012, em Ji-Paraná, ocorreu um homicídio de um homem de 38 anos por arma de fogo. Ela pegou toda essa... Essa aluna era uma policial, tá? Então ela tinha os dados aí, tudo desse caso, tá bom? Ela teve acesso aí aos dados do caso. E ela fazia biologia. A perícia chegou às 19h45.
e nesse momento tomaram a temperatura lá do corpo, deu 36,3 graus. Aí, o que faz o perito? Ele fica 1 hora lá e depois vai lá e mede de novo. E aí mediu 35,4. Tá? Então ele mediu quando chegou, esperou 1 hora e mediu de novo. Aí ele parte de uma premissa, ó. Considerando que a temperatura normal de um ser humano é 37,4, eu não sei, eles que estão falando isso, eu não sei, tá? E considerando que a temperatura ambiente era de 28 graus, também a temperatura... Vocês sabem que a temperatura ambiente, ela varia ao longo do dia, ela não é constante. Então aqui a gente já tem uma primeira aproximação, veja, limitação de método. Considerando a lei de resfriamento de Newton. Então olha o que eles vão fazer, pessoal, olha o que esses peritos fazem, hein? Pegou aqui a lei de Newton, tá? De resfriamento, integrou como a gente fez lá já, apresentou ela assim na forma integral, né? Só que agora, para essa forma integral, ele tem os dados. Então, veja. E agora ele vai fazer integral definida. Então, dt, t menos tm, ele vai fazer com a temperatura inicial de quando ele chegou e mediu, 36,3, até 35,4, que é a temperatura final. Tá? Igual a integral de menos k dt. Ver em qual tempo que ele vai integrar. A integral definida. Ele vai integrar entre 0 e 1 hora. Ele não ficou esperando 1 hora lá? Muito bem, são entre 0 e 1. Tá? O que dá essa integral aqui, pessoal? A gente viu que integral de 1 sobre u dá ln de u. Então, deu ln de T menos 28, que é a temperatura ambiente, a temperatura de referência deles. Tá? E do outro lado, deu K vezes T mesmo. Então, a gente viu que fica integral de... Esse menos K vai sair fora, vai ficar integral de dt, que dá T. Não é isso? Ó? Então, ficou T de 0 a 1 hora. Tá? Tempo inicial, 0. Tempo final, 1 hora. Temperatura inicial, 36,3. Temperatura final, 35,4. Tudo bem? Então, o que vai fazer aqui na integral definida? Vai jogar o de cima aqui e depois vai jogar o de baixo aqui, subtraindo, né? Vai jogar o de cima no t e depois vai jogar o de baixo no t subtraindo, tá? Então, quando eu jogo de cima aqui, ó, vai ficar 35,4 menos 28, certo? Ó. Menos, jogou de baixo, 36,3 menos 28. Igual a K. Por quê, pessoal? Aqui eu já fiz logo, porque, ó, joga 1 no T, dá 1. Joga 0 no T, dá 0. 1 menos 0 é 1. 1 vezes K é K, certo? Não tem diferença nenhuma. Só que aqui, opa, que eu errei, porque aqui é menos K, não é isso? Ah, meu Deus, olha aí, pessoal. Aqui é menos K. Olha aí. Tá? Muito bem. Então, o que vai dar isso aí, pessoal? Então, faz esses LNs aqui, ó, vai dar LN 7,4 menos 8,3, tá? Só subtrair aqui dentro da coisa. LN de um valor menos LN de outro é a mesma coisa que LN de um sobre o outro. Então, posso fazer direto aqui, LN de um sobre o outro. Aí eu posso dividir 7,4 por 8,3, dá LN de 0,892, que dá 0,0115, tá bom? Um valor negativo aí para cá. Um valor negativo para cá, é o que se esperava. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, eu achei a constante aí de resfriamento desse corpo, vamos dizer assim. Bom, agora já achamos o K, vamos achar a hora da morte. Então,
Veja, o perito chega, ele mede a temperatura na hora que ele chega e mede uma hora depois, para quê? Para achar o K, perceberam? Usando a lei de resfriamento de Newton. Agora que ele tem o K, e a partir dos dados que ele mediu também, ele consegue determinar a hora da morte. Vamos ver. De novo, a partir da lei aqui, ó, integral de dt, t menos tm, menos k integral de dt. Só que aqui eu já fui colocando direto, tá? Então, qual a temperatura inicial do corpo? 37,4. É uma estimativa. Ninguém mediu a temperatura do corpo na hora que o cara morreu, certo? Mas estima-se que era isso aqui. E qual que era a temperatura na hora que o cara chegou e mediu? 36,3. Então, você tem uma temperatura inicial estimada e uma temperatura final medida. Muito bem. E deste lado, menos K integral de dt. Qual que é o T inicial? Não sei. Eu não sei, é a hora da morte, percebem? E o T final, 0, que é a hora que eu medi a temperatura do corpo. Eu não, o perito, né? Sai fora. Muito bem, pessoal. Integral de 1 sobre T menos 28. Ln de T menos 28, tá? Integral de 1 sobre uma expressão é ln da expressão. Integral definida entre a temperatura inicial estimada e a temperatura final medida. Igual a, olha o nosso K aqui, ó, menos 0,115 vezes T. T que é resultado dessa integral. Integral de dt, dt é T, tá? Entre T e 0, tá? Instante inicial T, instante final 0. O que vai dar, pessoal? Então, eu vou jogar 36,3 aqui, menos 28, depois eu vou jogar 37,4 para fazer menos 28, tá? Então, vai dar isso aqui, ó. 36, então, depois menos, né? Joguei o de cima, menos joguei o de baixo, tá bom? Vejam aqui. Que é igual, menos 0,15 é constante, vezes, então eu jogo o de cima 0, menos o de baixo t. Vai ficar menos t aqui, certo? Tem menos do 0,15, né, do 0,115. E menos do t, multiplicando, isso aqui vai ficar positivo 0,115t. Deste lado, eu fiz as subtrações, deu ln de 8,3, ln de 9,4. Nós já vimos que ln, quando um ln subtrai o outro, é a mesma coisa de 1 sobre o outro. Então, eu posso fazer ln de 8,3 dividido por 9,4, tá? Sobre 0,115. Então, já vou achar o t. Então, dividindo o resultado desse ln por 0,115 dá 1,082 horas. 1 hora eu sei quanto é que é, agora 0,82 horas eu não sei quanto é. Então, o que a gente faz, pessoal? Vamos transformar aqui, fazer uma regra de 3. Se 1 hora são 60 minutos, então 0,082 horas são quantos minutos? Faz uma regrinha de 3, ó. 1 hora é 60 minutos, 0,082, quantos minutos são? Então, multiplico 60 vezes 0,82, dividido por 1 depois, tá? Então, é só essa multiplicação mesmo. Dá mais ou menos 5 minutos, dá 4,9 alguma coisa, aproximei logo para 5, tá? Então, pessoal, fazia esse homicídio teria ocorrido há 1 hora e 5 minutos atrás. Perceberam? Sabendo a equação, olha aí, ó. Sabendo a equação desse homicídio, eu posso construir o gráfico de resfriamento desse cadáver. Veja, então eu tenho as temperaturas, olha. Eu tenho as temperaturas aqui, eu tenho essa inicial estimada, tenho essas duas aqui medidas, tá? E depois eu posso colocar outras temperaturas aqui só para saber assim, só para
calcular quanto tempo o corpo demoraria para atingir essas temperaturas aqui, tá bom? Então, pessoal, veja, eu tenho a temperatura aqui e eu quero saber o tempo que vai demorar para chegar nisso. Então, eu vou pegar justamente essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, pessoal, tá vendo? Ó? Certo? Foi o que eu tentei fazer aqui, ó. Cadê? Olha aqui, ó. Então, eu tenho ln, vejam, de ln, tá vendo? É essa expressão aqui, ó, pessoal. T é igual a isso aqui, ó, tá? Então, é ln de quem? Da temperatura inicial do corpo, que é estimado, menos 28, que é a temperatura ambiente, tá? Menos ln. Veja que essa ln é uma função que eu puxo aqui do calc, tá? Eu escrevo ln, ele já me pede a função. Menos ln, agora sim, essa é a variável, tá? Essa é a grande variável. Tá vendo aqui ln, ó? Um valor maior que zero para calcular o logaritmo natural. Logaritmo natural é logaritmo de base e. É logaritmo de base do número de Neper, ou logaritmo neperiano, tá bom? Então, quem que é o A26 aqui, pessoal? Ó, é exatamente o valor de temperatura que está aqui do lado, ok? É o logaritmo neperiano. Então, do valor da temperatura, no caso aqui, a medida, né, a primeira temperatura medida, menos a temperatura ambiente, de novo 28, dividido pelo nosso querido K. Então, vai dar exatamente 1,082, que é o que eu obtive aqui na nossa conta aqui, tá certo, pessoal? Tudo bem? 1,082 horas, 1 hora e 5 minutos. Aqui está em formato decimal. Bom, veja, ó, a segunda temperatura que o perito mediu, 35,4, foi uma hora depois que o perito chegou. Então, aqui deu o quê? É uma hora depois dessa primeira. Deu certo ou não deu? Ó, 1,0822, 2,08 tal. Deu um pouco aí, deu um pouco diferente, questão de aproximação, tá? Provavelmente por conta do K. Como eu aproximei o K, então não deu assim exatamente depois de uma hora, mas deu aproximadamente depois de uma hora, tá? Lembrando que tudo isso, pessoal, considerando que o corpo tinha temperatura inicial de 37,4 graus, considerando que a medida que eu fiz lá, meu termômetro está tudo certo, né? Considerando que depois de uma hora eu consegui pegar a temperatura certinho do corpo, depois de uma hora cravado, né? Nem um pouco mais, nem um pouco menos. Então, veja, tem muitas aproximações, tem muitas limitações, mas é um método que permite a gente estimar, tá? Então, eu fui medindo reproduzindo essa equação aqui para vários tempos, para várias temperaturas, né? Encontrar o tempo. Então, veja, pessoal, eu encontro de novo um gráfico aqui de decaimento exponencial de temperatura ao longo do tempo. Tá bom? Esse gráfico aqui seria o gráfico de resfriamento de um corpo, tá? Resfriamento de um cadáver. Temperatura ao longo do tempo aí. Tudo bem, pessoal? Aí, assim, só para treinar, eu coloquei essa equação aqui, tá? Então, seria... O modelo de resfriamento seria temperatura igual menos 2,54 vezes Ln. Ln de quem? Do tempo.
mais 37,09. O tempo vou colocar entre parênteses aqui, tá? Tudo bem, pessoal? Um decaimento aí. Mas o decaimento não é exponencial, por que está uma LN? É verdade. Então, vamos tentar um exponencial aqui. Lembra que o exponencial é o inverso do LN, tá? A potência é o inverso do logarítmico. Vamos tentar aqui uma equação exponencial. Vamos ver o que vai dar. Deu também, ó, tá? Deu até um R quadrado maior. Só que não ficou tão curvadinho, tá vendo, ó? Não ficou tão curvadinho quanto o LN, tá vendo, ó? Esse aqui é o exponencial. Parece mais uma reta, essa equação exponencial. Por isso que eu não gostei muito dela. Aí eu preferi colocar o LN, que ficou mais modeladinho, tá? Mas, enfim, como um é o inverso do outro, pode ser, tá? Eu não estou fazendo uma estimativa errada. Que eu não podia colocar uma parábola. Até uma geométrica, que seria o inverso. Olha aí, ó. A geométrica seria a inversa de um log de base 10. Tá vendo? Ó? Então, ao invés de ser um log de base E, seria o inverso de um log de base 10. Tá? Essa equação aqui de potência. Tá? Então, ela também se ajusta bem. Tá? Não vamos complicar, não. Cadê? Veja só o ln aí, tá bom? Que seria o inverso da exponencial. Dá para fazer a derivada ainda. Já que a gente está tão animado hoje, dá para fazer a derivada dessa lei de resfriamento do cadáver aí. Fazer a taxa de variação de temperatura ao longo do tempo deste nosso querido cadáver. Tudo bem? Opa, faltou um negocinho aqui. dt. Muito bem. Então, veja, pessoal, a derivada desse negócio todo aí. Para a gente fazer a derivada disso, tem duas coisas. Olha, tem primeiro um fator que soma, então eu tenho que separar em duas derivadas isso aqui. Separar em duas derivadas, tá? Então, a primeira derivada fica isso aqui, dt, mais a derivada de 37,9 dt. Tudo bem? Então, tem duas derivadas aí. A primeira derivada, pessoal, tem uma constante atrapalhando. Então, o que a gente faz com a constante atrapalhando? Saca ela fora da derivada. Tá bom? 2,54 vezes derivada de ln de t, dt, tá? Mais derivada de uma constante, pessoal, taxa de variação de uma coisa que não varia. Zero. Então, isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Zero. Tá bom? Então, eu tenho uma constante negativa, 2,54, que multiplica a derivada de ln de t. Vamos lá na regrinha, vamos ver o que fala derivada de ln. Olha, derivada de ln, pessoal, de uma expressão aqui qualquer, no caso é t, vai ficar 1 sobre quem está lá dentro, tá? Vezes a derivada dela mesma, tá? Então, eu vou fazer 1 sobre
quem está lá dentro, e depois derivar. Tudo bem? Tranquilo aí? Vamos lá. Então, zero acabou. Vai ficar 1 sobre... Quem está lá dentro? T. Tá? Vezes a derivada de quem, pessoal? De T. Não é isso? Ó? Vezes a derivada de T. dt, pessoal, taxa de variação de uma coisa em relação a ela mesma. 1. Não muda nada. Tá? Então, o que sobrou aí? Menos 2,54 vezes 1, que não é nada, vezes 1, que é ele mesmo, sobre T. Tá? Então, esse 1 aqui que não muda nada, paga todo mundo. Menos 2,54 T. Certo, pessoal? Tudo bem essa taxa de variação? Taxa de variação. Vou colocar isso aqui mais para cima. Bonito, hein? Fala a verdade. Agora eu vou fazer uma coisa que eu ainda não fiz com vocês aqui, pessoal. Eu vou fazer um gráfico da derivada. Então, eu tenho a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Tá, peraí. Eu vou fazer uma tabelinha assim, ó. Eu tenho o tempo e tenho a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Tudo bem? O tempo é em horas. E a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo é o quê? Ela é graus Celsius por hora. Tudo bem? Graus Celsius por hora. Olha aí, pessoal. Então, olha só. Eu vou colocar meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. Eu botei 1 hora, é só 1. Mas por que ele está botando um H? É só 1. Meu Deus do céu. Tá. 3 horas, 5 horas, tá? Como é que é a taxa de variação, pessoal, dessa temperatura ao longo do tempo? Vejam, não é mais a temperatura ao longo do tempo, é a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo ao longo do tempo, percebem? Deu para perceber, pessoal, a diferença disso? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever exatamente essa equação aqui, pessoal, tá? Então, eu vou sempre começar com igual, tá? Menos 2,54, que é constante, dividido por quem? Pelo tempo. Quem é o tempo? É o carinha aqui do lado. Clicou, enter, pronto. Ele já calcula. Já arrasta todo mundo aqui para baixo, ó. Pega nessa bolinha aqui, ó, pretinha, tá vendo essa bolinha pretinha aqui, ó? Clica nela e sai arrastando. Ele vai copiar essa equação para todo mundo aí. Aqui. Negrito para vocês. Esses aqui saíram muito. Deixa eu ver aqui. Aê, deixa todo mundo com 2 casas. Tudo bem, gente? Deu para entender o que eu fiz aí, ó? Eu construí uma tabela aqui de taxa de variação de temperatura ao longo do tempo, né, em função exatamente do tempo. Eu fiz uma tabela para esta equação aqui de derivada. E a partir disso aqui, eu posso fazer um gráfico.
Eu posso entender graficamente como é a taxa de variação de temperatura ao longo do tempo. Então, x, vamos conferir quem que é x. É o tempo, ok? Vamos conferir quem é y. É a taxa de variação, maravilha. Então, título, taxa de taxa de variação da temperatura pelo tempo em função do próprio tempo. Eixo x, tempo, em horas. Eixo y é a taxa de variação, então é dt em que? Graus Celsius por hora. Olha, que bonito. Ficou bonito, hein, pessoal? Fala a verdade. O que está acontecendo com a taxa de variação de temperatura ao longo do tempo? Olhem no gráfico aí, o que está acontecendo? A taxa de variação de temperatura ao longo do tempo, ela está diminuindo ao longo do tempo. Percebe ou não? Ela começa, vejam, a gente tem que pensar em questão de inclinação do gráfico. Vamos inserir uma linha de tendência aqui. É o quê? Eu já vi que é um não, é 1 sobre T. É 1 sobre T. Vamos ver se ele vai. Vamos ver se. Não vai dar linear. Geométrica, talvez, cara. Não, ele não tem esse tipo de equação aqui. Deu, cara, olha aí. Deu, gente, olha aí que maravilha. Eita, maravilha. Menos 2,54, que é a constante, veja, olha, que é a constante, sobre T. Quem que é T? X a menos 1, pô. É T a menos 1. Eita, maravilha. Esse cálculo é maravilhoso. Hoje eu gostei dele aqui. Maravilhoso, pessoal. Entendeu o que eu queria fazer, ó. É tão bom quando a gente é compreendido, não é verdade? Então, percebam aí, pessoal. Quando o corpo começa a resfriar, aqui, ó, quando o corpo começa a resfriar, o que acontece? Ele resfria rapidamente, ele perde temperatura rapidamente. E vai perdendo temperatura, à medida que passa o tempo, ele vai perdendo temperatura cada vez mais lentamente. Percebem aí no gráfico? No início ele perde muita temperatura, olha a inclinação. Olha a inclinação da curva aí. À medida que passa o tempo, vai diminuindo a taxa com que ele perde temperatura. Até que indefinidamente lá na frente, ele praticamente não perde mais temperatura, tá? Ele praticamente se iguala à temperatura ambiente. Lembra que temperatura, da definição de temperatura, pessoal, é taxa de transferência de calor, né? Não, é uma indicação da agitação, como é que é? Da matéria, não é isso? Como isso está sempre trocando, a temperatura está sempre trocando, você nunca tem uma temperatura constante, né? Ele sempre está trocando com o meio, trocando com outros materiais, enfim. Então, dessa maneira, a temperatura sempre ela está variando. Então, é bom entender a temperatura como uma coisa que varia mesmo, ou seja, como uma derivada, como uma taxa de variação. É bom entender temperatura, assim, não ela, tipo, deterministicamente, né? A temperatura é tal, mas entender como ela está variando, que é exatamente este gráfico aí, tá bom? É exatamente a derivada, ela dá exatamente essa ideia de como a temperatura varia, a temperatura de um corpo varia ao longo do tempo. Mas é a mesma ideia que, se a gente estivesse falando de movimento, no caso lá da física, né? Esse caso seria um movimento acelerado, em que a gente tem
a aceleração variando com o tempo, percebe? A velocidade é a variação de temperatura, né? A temperatura seria equivalente ao espaço, né? Então, a variação de temperatura equivale à variação de espaço. Então, a variação de espaço é a velocidade. A variação de temperatura é o resfriamento aqui no caso, tá? Ou seja, a velocidade de resfriamento ela está sendo desacelerada, percebe? Estou tentando fazer analogia com a questão do movimento, para tentar explicar de outra maneira para vocês. Então, a velocidade de variação de temperatura, percebe? Ela muda com o tempo. De que maneira? Diminuindo, ou seja, desacelerando. Percebe? Então, aqui eu teria um movimento variado, em que a própria aceleração ela muda. No caso, desacelerando, não é isso? Imagina que isso aqui fosse um carro, né? O carro está diminuindo a sua velocidade. Ele diminui cada vez menos a sua velocidade. Então, ele começa freando forte, começa freando bruscamente, mas depois vai freando cada vez mais lento. De maneira que ele nunca para, ele sempre vai continuar andando, só que cada vez mais devagar.